Final com Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva. Vamos dar-lhe conta dessas declarações noutras edições de informação aqui na Antena 1. Na atualidade nacional, destaca ainda para o desafio lançado hoje a partir da Madeira pelo líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, que criticou duramente a proposta de Orçamento de Estado e anunciou que o documento, tal como ele está, merece a recusa por parte dos eleitores do CDS-PP na Madeira. O CDS da Madeira considera que este Orçamento de Estado é financeiramente restritivo, economicamente inconsequente e socialmente injusto. O CDS da Madeira, que esteve contra o Orçamento para 2013 por não concordar com o brutal aumento de impostos, não pode dar agora o seu aval a um Orçamento do Estado para 2014 que não só mantém um nível de impostos, como ainda procede a cortes injustos nos salários dos funcionários públicos a partir dos 600 euros. Nestas circunstâncias, e tal como aconteceu no Orçamento para este ano, em que votou contra, o CDS da Madeira, através do seu deputado na Assembleia da República, votará o Orçamento para 2014, pondo os interesses da Madeira e de Portugal acima de qualquer interesse partidário ou qualquer interesse governamental. Declarações feitas hoje por José Manuel Rodrigues, o responsável do CDS-PP Madeira, enumerando uma longa lista de razões para um voto contra dos populares madeirenses contra a proposta de orçamento tal como ela está. E de resto, a proposta de orçamento do Estado e também a subida de austeridade marcaram o protesto convocado para hoje pela CGTP, no Porto e em Lisboa. Foi um protesto que reuniu milhares de pessoas, uma iniciativa da CGTP que na cidade do Porto implicou a travessia da Ponte do Infante. Em Lisboa, a travessia da Ponte 25 de Abril foi feita de autocarro, com uma concentração em Alcântara, onde Arménio Carlos acusou o governo de ser fora da lei porque destrói emprego em vez de o criar. Arménio Carlos pediu ao Presidente da República para ter uma palavra a dizer sobre a proposta de Orçamento de Estado e, perante milhares de pessoas, anunciou um novo protesto para o próximo dia 1. No próximo dia 1 de novembro, dia feriado, que nos roubaram e que coincide com a primeira votação na generalidade do Orçamento de Estado, creio que podemos assumir aqui hoje um compromisso. O compromisso de todos os que puderem, muitos daqueles que hoje aqui não estão, estarem no dia 1 de novembro, às 10 horas, na Assembleia da República, para rejeitar a proposta do orçamento, para exigir a demissão do governo e a realização de eleições antecipadas. O desafio do líder da CGTP para uma concentração em frente à Assembleia da República e, desta forma, Arménio Carlos promete uma vigilância apertada durante a discussão e a votação do Orçamento de Estado. E no protesto desta tarde em Lisboa foram alguns os líderes partidários que marcaram presença, com, por exemplo, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a deixar a garantia que o povo português vai continuar a lutar contra as políticas deste governo. É um povo que não se resigna, e quando há um governo que se curva perante o FMI, o BCE, a Comissão Europeia, que se curva perante os interesses da finança internacional e não defende o país, é nestes movimentos de união de quem trabalha, de quem vive do seu trabalho e de quem luta pelo futuro que o país se levanta e que constrói o seu futuro. Um repto lançado por a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, também marcou presença em Alcântara, na concentração da CGTP, e nas declarações que fez deixou um apelo ao PS para uma oposição mais ativa ao governo. O PS não está bem, porque não basta verbalizar uma oposição, designadamente em sede institucional, na Assembleia da República, e depois lá onde pulsam os problemas, lá onde estão as pessoas, enfim, com todos os seus dramas sociais, laborais, o PS está sempre ausente. Portanto, isto tem um significado, mas o problema está no PS. E esse é um problema que os socialistas têm de resolver. O PS tem que fazer uma opção, se é oposição, demonstre-o. Uma oposição à política do governo, demonstre-o. Designadamente, rejeitando a sua identificação e a sua assinatura com este pacto de agressão que está a infernizar a nossa vida. O líder do PCP pede ao PS uma mudança de atitude na oposição do governo. Antes, em Vila Nova de Gaia, António José Seguro acompanhou os protestos da CGTP à distância,
mas o líder do PS disse compreender o descontentamento que sentem os portugueses. Compreendo muito bem a manifestação dos portugueses. Isto é um sinal claro de que os portugueses não ficam de braços caídos perante a destruição do emprego, a destruição da economia, a destruição do nosso país. É um sinal claríssimo. Estaria lá se não fosse secretário-geral, foi o que eu lhe perguntei. O secretário-geral do Partido Socialista está em todos os momentos a lutar contra esta política de destruição. Estive hoje aqui nesta Comissão Nacional, estarei em muitas outras manifestações públicas que possam existir. Não há só uma manifestação, nem uma forma de nós protestarmos. Mas, como digo, a minha responsabilidade como líder do Partido Socialista, mais do que protestar, é apresentar soluções. É a garantia do líder do PS, que diz também perceber neste momento o descontentamento dos portugueses, apesar desta tarde não ter marcado presença nestes protestos promovidos pela CGTP, protestos que surgem no dia em que se ficou a conhecer o número atualizado de desempregados em Portugal, ou melhor, o número de desempregados que estão inscritos nos centros de emprego e que subiu durante o mês passado, aproxima-se agora dos 700 mil, mais 2%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a comparação é feita com o mês anterior, agosto, há um aumento de 3 décimas. Já aqui lhe dei conta dos protestos desta tarde em Portugal, organizados pela CGTP. Ora, durante esta tarde, na capital italiana, também houve protestos, também contra a austeridade. Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se numa manifestação que percorreu algumas ruas de Roma e teve contornos mais violentos, sobretudo junto ao Ministério da Economia. Foi aí que a polícia foi obrigada a fazer várias intervenções, depois de ter sido atacada por alguns grupos de manifestantes com garrafas e petardos. Há indicação de detenções. O número concreto não é divulgado, mas não há nenhuma indicação de feridos. Em relação ao futebol, o Futebol Clube do Porto segue em frente na Taça de Portugal. Hoje teve uma vitória justa, afastou o Trofense da segunda Liga. O jogo ficou decidido logo na primeira parte, com um golo solitário de Varela. E o treinador dos Dragões, Paulo Fonseca, lamentou não ter ganho por uma diferença mais dilatada, mas deixou elogios ao adversário. Penso que fizemos tudo para vencer por outros números. Há aqui mérito também do Trofense pela forma como se defendeu. Agora, nós queríamos ter ganho por mais. Eu penso que os jogadores fizeram para isso. Só que de outro lado, houve também uma equipa que se defendeu bem. Agora, a exigência aqui é sempre máxima e nós estamos satisfeitos com o que produzimos, mas queremos sempre mais. Mas esta vitória justa, segundo o treinador do Porto, ficou relacionada também com o mérito do adversário, o Trofense. Ora, o treinador do Trofense, Porfírio Amorim, lamentou que o clube não tenha ganho esta tarde, porque diz que o objetivo central hoje era mesmo ganhar ao Futebol Clube do Porto. Não era isto que eu queria. Eu queria ganhar, obviamente. Agora, nós temos de ter consciência das limitações que temos. E, se formos analisar, não fomos diferentes de cerca de 90 ou 95 ou 98% das equipas que vêm jogar aqui ao Dragão. Não jogam de maneira diferente, seja elas quais forem. O treinador do Trofense, insatisfeito com o resultado, derrota por 1-0, o Trofense fica fora da taça, o Futebol do Porto segue em frente, o Benfica também carimbou o passaporte para a próxima eliminatória, ao derrotar hoje o Sinfãs por 1-0, o Paços de Ferreira também segue em frente, 3-1 ao Oliveirense, o Vitória de Guimarães também teve a mesma expressão de vitória, 3-0 frente ao Fátima, o Sporting de Braga 2-0 frente ao Gafetense e o Estoril Praia também ganhou por 2-0 ao Moreirense. Estão apurados para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e em relação à terceira eliminatória, amanhã a mais, a partir das 2h30 da tarde. Edição de Sérgio Infante, num simultâneo Antena 1, Antena 1 Açores, Antena 1 Madeira, RDP África e RDP Internacional. Toda a informação em permanência na internet em antena1.rtp.pt.